Show de bola! E aí a gente sabe, então, o nosso estilo de vida que a gente quer, a nossa trilha que a gente vai seguir. Legal. Vou assumir aí que você escolheu trabalhar numa empresa, certo? Porque a gente já falou lá desde o começo que a gente não ia falar para empreendedor, para área acadêmica e concursado. Não que não seja bom, mas não é para isso o curso, tá bom? Mas defina a sua trilha. Se você escolheu aí a área CLT, trabalhar numa empresa, o próximo passo aí dessa jornada de clarear a direção é você saber qual tipo de empresa que faz sentido para você, beleza? Beleza, Hanna, mas que tipo de empresa? Como assim? Quais opções que eu tenho, tá? Você tem opções de, majoritariamente, vamos falar de duas grandes categorias. Empresa tradicional e estilo startup, tá bom? No estilo tradicional, a gente tem multinacionais, pequenas e médias empresas e empresas grandes, porém, são grandes empresas familiares, tá? Então, esses três tipos para empresas estilo tradicional. Multinacional, PME, pequena e média empresa, e grande, familiar. E no estilo startup, qual que é? A gente tem early stage, que são empresas começando, vai ter 50 até 30, 40 funcionários. São empresas geralmente, não baseia necessariamente ao número de funcionários, mas no geral sim. Mas a gente está falando de early stage de 20, 30, 40 funcionários, pequena, comecinho, early stage, estágio inicial. A gente tem as empresas estilo startup que estão em growth, são as scale-ups que estão crescendo, crescimento mais acelerado, já tem um ritmo de contratação maior, geralmente tem 100, 200, 300 funcionários, 400 funcionários, dependendo, tá? E a gente tem também o estilo startup, que já quase não é mais uma startup em si, mas a gente fala que é estilo startup, que a gente pode chamar aí das gigantes ou unicórnios, né? Que são as grandonas e tudo mais. É o Nubank da vida, Banco Neon, Quinto Andar, Loft, né? E por aí vai indo, beleza? Então, existem vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? E o estilo delas muda um pouco, né? O dia a dia e tudo mais. E aí você tem que ver o que dá mais match com você, tá? Pô, Hanna, por que isso é importante? Por que eu preciso escolher o tipo de empresa? Eu não posso prestar vaga de startup e também de multinacional? Você pode, mas não faz muito sentido na minha cabeça isso. Por quê? Porque as entrevistas são diferentes, o estilo é muito diferente, você está se preparando às vezes de uma forma diferente, às vezes a área que você está se preparando nem tem em startup, só tem tipo, multinacional. Não faz sentido, tá? Então depende muito, tá? Até dá em alguns casos, mas não acho que faz sentido. Eu acho que é importantíssimo você definir o tipo de empresa, até para o foco de vou prestar esses tipos de vaga de startups ou de multinacionais, você consegue selecionar melhor, tá? Então, isso influencia muito. Então, por isso é importante você escolher o tipo de empresa. Combinado? Vamos falar um pouquinho, então, mais desses tipos e quais são as vantagens e desvantagens. Eu vou botar aqui na tela aqui para vocês, tá? Esse painel aqui. Nesse painel, a gente tem, por exemplo, o caso de hierarquia. Cara, em uma multinacional, por exemplo, tá um painel cheio de estrelinha, né? Multinacional tem muito 4 estrelinhas, ou seja, tem mais hierarquia, tá? Mais camadas hierárquicas. Numa PME, nem sempre vai ter tantas camadas. Às vezes é só o gerente, o supervisor e aí já é direto o dono da empresa. Às vezes você responde direto para o dono da empresa. Numa grande empresa já tem um pouco mais. Numa early stage, cara, não tem nenhuma hierarquia praticamente. É você mais 3, 4 caboclos, às vezes é todo mundo junto, não tem tudo horizontal, nem sabe quem é chefe de quem, é todo mundo par. Em growth já tem um pouco mais e nas gigantes um pouco mais, tá? Multinacional é a que mais tem camadas hierárquicas, tá? Então, assim, você provavelmente não vai conversar com o CEO, o presidente de uma multinacional tipo Itaú, certo? Você está no Itaú, por exemplo, um bancão, ou numa Gerdau da vida, uma BASF da vida, ou, sei lá, Monsanto, e por aí vai indo. Você não vai conversar com o CEO. Cara, numa early stage você vai tomar café com o CEO, tá? Em growth, você vai jogar ping-pong com o CEO. Depende muito. Numa PME, você vai ter acesso ao dono da empresa, certo? Que é o CEO, que seja presidente ou dono da empresa. Né? Então, isso depende muito. Aí a gente tem o caso de burocracia de processos. Aí você está vendo aqui as estrelinhas. Formalidade. Poxa,
mais formal, camiseta, uniforme, etc. Ou estilo no dress code. Startup, no geral, tem menos formalidade, né? O tamanho da empresa, menos funcionário, mais funcionário. Os salários, quem paga melhor? Din-din, bufunfa. Né? Então, isso está falando, por exemplo, de multinacionais, pagam bem, razoavelmente bem. Grandes empresas familiares muitas vezes pagam bem também. Mas quem paga melhor são as startups gigantes e unicórnios, tá? Paga melhor até que multinacional em muitos dos casos. Beleza? Velocidade que você consegue... velocidade da empresa, do dia a dia, né? O plano de carreira ser mais estruturado, ser menos estruturado, quanto você consegue crescer dentro da empresa. Então, isso pode variar muito. Então, eu vou deixar essa tabela para você que explora um pouco mais. E você tem que olhar e falar assim, cara, isso aqui é importante para mim. Então, para mim é importante uma empresa menos burocrática, eu valorizo muito uma empresa que tenha salários maiores e que eu consiga ter acesso à galera de alto escalão da empresa para poder aprender mais, etc. Então, show de bola, isso é uma escolha. E aí você define, por exemplo, que você quer uma startup e early stage. É uma estratégia, é um estilo de forma de você definir o tipo de empresa que você quer. Beleza? O que é importante você também entender é que existem outros tipos de remuneração, além do dinheiro em si. Existe a remuneração mental, existe a remuneração psicológica. Isso é uma bobeira absurda, tá? Isso é, não tem nada disso. Tô falando de aprendizado, velho. Tô falando de dinheiro, din-din na conta, ou você tá falando de aprender. Tem empresa que vai te fornecer, que eu chamo de great place to learn, lugares melhores para você aprender. Nem sempre um great place to learn é o melhor lugar para trabalhar, não é um great place to work. Tá? Por quê? Porque a empresa é agressiva, acelerada, isso e aquilo, você fica cansado, oh meu Deus do céu, cansado pra caramba, etc. É bom para aprender, te amassa, mas não, às vezes não dá um bom salário, mas você aprende muito. Cara, às vezes no começo de carreira isso é ótimo, isso é uma estratégia, você aprende muito, você avança muito na carreira. Tá? Outra coisa é networking. Cara, eu vou pegar esse early stage aqui, porque tem um CTO, tem um CPO, tem um CMO, que o cara é fodástico, e eu vou trabalhar direto com ele. Vou aprender muito. Esse cara, a empresa recebeu um aporte de capital, um dinheiro, ela é pequenininha, ela é uma early stage, mas recebeu um investimento. E aí ela contrata um cara de marketing muito foda. E aí só tem o cara de marketing mais 2 pessoas. E você tá querendo entrar na área de marketing. Cara, eu quero trabalhar com aquele cara, quero aprender com ele. E às vezes vale a pena, você vai ter um networking muito bom, um aprendizado muito bom. E outra também coisa, que é uma remuneração também, que é um pouco de qualidade de vida, flexibilidade. Tá, eu quero trabalhar nessa empresa porque é o tipo de empresa que tem perto da minha casa, eu não quero pegar transporte. É um estilo, uma forma de escolher o tipo de empresa também. Tá? Não tem problema. Tá? Isso não é um crime, tá? Mas geralmente os altos ganhos financeiros estão nas grandes capitais. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. E aí o estilo de empresa que você quer pode definir também coisas e requisitos para o seu dia a dia, de como você está trabalhando, o que vai funcionar melhor para você, quer mais hierarquia, menos burocrático, isso e aquilo e tal, dinheiro, salário e tal. Então isso sim que você define o tipo de empresa. Beleza? Eu vou deixar um e-book disponível para vocês, um pouco mais detalhado efetivamente dos tipos de empresa para vocês poderem ler, tá bom? Mas assim, existem diversas estratégias, tá pessoal? Você pode começar numa multinacional e ir para uma startup, por exemplo, grande, né, uma gigante, um unicórnio, que você já mudou o estilo, né? Você saiu do tradicional, foi para startup. Pô, legal, saí da multinacional e fui para uma grande, e aí depois eu vou para uma early stage, só que eu vou para um early stage em um cargo mais alto. Porque a early stage olha e fala assim, caramba, esse cara já trabalhou no Nubank, esse cara é um analista de dados do Nubank, e aí a early stage tem 2, 3 pessoas, e fala, nossa, esse cara deve ser muito foda, ele trabalha no Nubank, a gente vai contratar ele, mas eu vou pagar mais alto. Ou eu vou contratar ele como líder, ou vou contratar ele como um manager. Cara, isso é legal? Isso é uma estratégia. Ou você pode começar numa PME, crescer, subir de cargo numa pequena e média empresa, e aí você faz uma movimentação lateral no mesmo patamar de cargo, sei lá, virei um coordenador de produção numa PME, uma fábrica pequenininha. Legal, virou coordenador de produção. Aí você sai dessa PME e vai ser coordenador de produção, por exemplo, na Ambev. Cara, aí você triplica, duplica seu salário. Você já tinha esse cargo. Só que na Ambev, se você começasse lá de baixo para você virar coordenador, demora mais. Agora, de repente, se você entrar numa PME, com mais facilidade você sobe para esse cargo e depois você consegue fazer uma movimentação lateral. Então é um pouco de estratégia também de carreira.
não é travado isso, tá? Então acho que isso é uma parada importante também para você desenhar uma estratégia, beleza? Eu vou deixar, além disso, tá, uma caixinha de perguntas lá no destaque do meu Instagram para você perguntar para mim o que se tiver alguma dúvida de qual que é o melhor modelo, isso, aquilo, o meu caso é esse, eu estou nesse tipo de empresa, estava pensando em ir para tal, é uma boa estratégia. Então lá no destaque do meu Instagram vai ter lá Joca, tá? E vai ter uma caixinha de perguntas e eu vou estar à disposição lá para responder para vocês. Show de bola! A gente já sabe então sobre a trilha que a gente quer, a gente sabe o tipo de empresa que a gente quer, então agora para definir a área que a gente quer, fica muito mais fácil, tá? Isso é extremamente importante, então atenção, atenção. Por quê? Definição da área, pessoal, não que isso é imutável, você não vai conseguir, poxa, não conseguir mudar isso, lógico que não. Até porque a gente está falando muito de transição de carreira, às vezes você já está numa área, você quer mudar de área, não tem problema. Mas é uma decisão extremamente importante para a sua vida. Tá? Muitas vezes, a área que você define, isso vai definir muito como vai ser a sua vida mesmo, poxa, como você vai trabalhar, você passa mais tempo trabalhando do que, sei lá, fazendo outras coisas, com sua família, por exemplo, com certeza você trabalha mais do que fica com a família. Então, assim, é uma definição extremamente importante e tem que ser cautelosa, tá? Algumas coisas que eu quero te passar para você ter muito cuidado. Primeira coisa, hobby é diferente de profissão, meu filho. Totalmente diferente e tem muita gente viajando na maionese. O cara fala assim, eu amo cachorro, então vou ser veterinário. Eu amo filme, vou fazer teatro, cinema. Eu amo viajar, nossa, eu adoro viajar. Eu viajo de carro, viajo de avião, amo a Europa. Nossa, só vou fazer turismo. Né? Que merda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hobby não é profissão. Hobby não é a mesma coisa que profissão. Dá para conciliar as coisas? Dá para conciliar, lógico. Mas cuidado para você não estragar seu hobby indo para uma profissão, não tem nada a ver. Entendeu? Você pode ser um engenheiro de dados e gostar de cachorro, bicho. Lógico. Você pode adorar viajar e trabalhar, por exemplo, no marketing de uma empresa. Não tem nada a ver, mas não precisa fazer turismo. Entendeu? Não tem nada a ver. Então toma cuidado com isso. Não tem nada a ver. A quantidade de áreas que a gente vai começar a falar aqui é uma quantidade. As áreas elas são infinitas, tá, pessoal? A gente fez uma pesquisa, tanto com inteligência artificial, com Gemini, etc. e tal. E, cara, áreas são mais de, sei lá, 2.000 áreas, tá? Então, assim, tomar cuidado também, uma outra coisa, um alerta importante sobre as áreas, é que você tem que tomar cuidado para você não pegar uma área, escolher uma área extremamente nichada. O consertador de arpão de tubarão branco da Malásia. Nossa, é essa área que eu vou trabalhar. Você, o melhor coisa de arpão, sei lá, que nem lembro mais o que eu falei. Então, tipo assim, bicho, não dá. Tem 3 vagas no mundo desse negócio. Mas paga $90.000. Paga, mas só tem 3 vagas no mundo, meu irmão. Não vai ser você, provavelmente. Não, mas eu quero. Então vai. Mas não é assim. Você tem que pensar também que um negócio extremamente nichado é perigoso, tá? Então, assim, quantos alunos eu já peguei? O cara fez engenharia do petróleo. Não, vou trabalhar em petróleo e etc e tal. O cara trabalha hoje na Stone. Porra, bicho, não tem nada a ver. Às vezes você vai para um negócio extremamente nichado. Engenharia de óleo e gás, petróleo e gás, sei lá. Às vezes a galera viaja de colocá-lo e entrar numa área absurdamente nichada. Então, tomar cuidado com isso, porque tem pouca vaga. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? O que a gente vai falar sobre as áreas, tá? Basicamente, a gente fez um compilado nas 10 grandes grupos de áreas, tá? Que elas abrangem, 10 grandes grupos, que a gente tem em torno de 70 e poucas áreas aí dentro, espalhadas dentro desses grupos, tá? Então a gente está falando de 70 áreas, mas 10 grandes grupos. Isso, pessoal, abrange cerca de 85% das vagas abertas no LinkedIn, tá bom? Então, assim, é lógico, vai ter uma vaga ultra mega específica. Então, as profissões mais quentes, volume de vaga e etc., vai estar dentro desses 10 grandes grupos e dentro dessas 70 áreas. Combinado? Então, vamos começar, a gente vai falar sobre isso. Primeiro, a gente tem aí, eu queria que vocês olhassem esses 10 grandes grupos, beleza? O que tem nesses 10 grandes grupos? A gente tem gestão de projetos e estratégia,
recursos humanos e desenvolvimento organizacional, tecnologia da informação, TI, dados, engenharia de produção, a gente tem pesquisa e desenvolvimento e inovação, design e criatividade, suprimentos, logística, cadeia de suprimentos, supply chain, essas coisas, finanças e contabilidade, marketing e comunicação, vendas e desenvolvimento de negócios. Esses são os 10 grandes grupos. E eu vou falar basicamente algumas áreas que tem dentro desses grandes grupos, tá? Eu não vou ficar detalhando muito, porque depois eu vou dar um material para vocês lerem mais, ver isso daí tudo com mais facilidade, tá bom? Mas basicamente vamos começar lá então por gestão de projetos e estratégia. Tem áreas como gestão de projetos, PMO, gestão estratégica, gestão de negócios, estratégia de produto, gestão de projetos de TI, gestão de risco, tá? Então assim, qual que é a característica, qual o estilo dessas pessoas, né? É o estilo de pessoas que é uma mescla entre o técnico e a parte comunicação. É a galera de projetos, é uma galera que gosta da parte técnica, uma parte mais exata do negócio, de estratégia, etc. Mas também tem uma mescla boa de comunicação, conversar com pessoas, se desenrolar esse trabalho com o que a gente chama de stakeholders, né? Tipo, as pessoas envolvidas, as partes interessadas. Beleza? Então, é um mix de técnico com bastante comunicação, gostar de tocar projetos e estratégias de negócio. A gente tem a parte de RH, que é a gente tem aí dentro disso recursos humanos, que é recrutamento e seleção, departamento de treinamento e desenvolvimento, DP, que é departamento pessoal, business partner, e por aí vai indo, tá? Tem alguns outros, inclusive. Mas assim, essas são algumas das áreas dentro desse grande grupo recursos humanos e desenvolvimento organizacional. Legal, mas qual o estilo de pessoas? Meu, é um estilo de pessoas muito mais voltado para humanas, tá? Geralmente, muito mais. Ah, mas tem engenheiro trabalhando em recursos humanos? Tem. Tem gente de analytics trabalhando com isso? Tem também. Mas é uma galera que gosta mais dessa parte humana, certo? Tem algumas áreas que são mais voltadas para documentação, DP, tem muito processo burocrático, mais administrativo. Tem a parte de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento da organização, que é tipo uma parte BP do negócio, né? Que é ser parceiro de negócios das áreas. E também tem a parte de treinamento e desenvolvimento. Então, uma parte mais humana em si, tá? A gente tem aí a parte de tecnologia, né? Então, o TI, né? Então, a gente tem TI propriamente, desenvolvimento de software, tem toda a parte de dados, ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, arquitetura de solução, infraestrutura, né? Que a gente chama de DevOps, cybersecurity, e aí por aí vai indo, tá? Então, é a parte tech do negócio. Estilo de pessoas. Geralmente, algumas pessoas mais introvertidas acabam indo para esse lado, né? Tem mais pessoas introvertidas do que super extrovertidas. É um pouco mais comum. É uma galera que gosta muito de computador, de informática, é uma galera que gosta bastante de programação, matemática, lógica e por aí vai indo, beleza? Então, isso é o que tem dentro dessa área de tecnologia da informação. E a gente tem também aí um grupo de área que é engenharia e produção. É a parte mais industrial, tá, pessoal? Geralmente mais em multinacionais propriamente, tá? Então a gente tem qualidade, auditoria interna, engenharia de processo, engenharia de produto, produção mesmo, manufatura, manutenção, melhoria contínua, a parte de EHS, que é meio ambiente, saúde e segurança, gestão de operações, né? Tem muito em startup, a parte de operações em si, departamento de qualidade, gestão de resíduo e por aí vai indo. Mas é uma parte mais industrial, geralmente, ou parte de operações do negócio. Como flui o negócio, a operação acontecendo, tá? O estilo dessas pessoas geralmente são pessoas um pouco mais agitadas, que não gostam de ficar o tempo inteiro na frente da tela do computador, gosta de lidar com a galera, então tá muito em linha de produção, bota a mão na massa, tem algumas áreas especificamente que vão mexer com equipamento, grande coisa, guincho, não sei o que, rolete, rolamento, etc, linha de produção, etc. Cara, vários tipos, tá? Tem de tudo ali dentro, mas é mais industrial no geral, tá? Então, essa é o que tem dentro aí dessa grande grupo de engenharia de produção. Quem gosta aí do chão de fábrica, quem gosta mais de estar ali próprio da produção mesmo. Dando sequência nas áreas, a gente tem aí pesquisa e desenvolvimento e inovação, que basicamente dentro desse grupo a gente tem pesquisa e desenvolvimento, que é a área de P&D em si, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de novos negócios, né? Então, tem bastante lugar que chama de new business, isso, e a área de inovação também, em algumas empresas, principalmente multinacionais, sei lá, Boticário, Natura, Unilever, vai ter uma área, de repente, destinada à inovação. Beleza? Qual é o estilo dessa galera? Meu,
geralmente vai ser uma galera que gosta de estudar mais, tem que fazer muito benchmark, tem que estudar, tem que ler pesquisa, é uma galera mais que vai para a indústria, mas que também gosta um pouquinho do acadêmico, tá? Então, geralmente tem um pouco desse perfil. A galera de new business não necessariamente, tá? Que tem um pouco mais de desbravador, um pouco mais perfil empreendedor, não necessariamente tipo de P&D, que é mais cientista ou um pouco mais acadêmico, tá? Mas vai estar mais ou menos nesse meiuca aí. A gente tem o grupo que é design e criatividade, então você vai ter, cara, departamento de design, design gráfico, design web, a parte de design de produto, né? A gente pode mexer com UX, UI, e a parte audiovisual da coisa, né? Então, audiovisual também é uma área que você pode se especializar. Suprimentos, logística e cadeia de suprimentos, a gente está falando aí de uma área que engloba, um grupo de área que engloba bastante área, tá? Então, tem suprimentos, área de compras, área de logística, a área de PCP, que é planejamento e controle da produção, gestão da cadeia de suprimentos, o próprio supply chain mesmo, né? Departamento de compras estratégicas, gestão de facilities, gestão de eventos. Então, assim, não necessariamente só tem em multinacional, tem também em startups, por exemplo, facilities, pode ser, ou compras também você pode encontrar em algumas startups, mas geralmente essa parte de supply chain, logística, né, no geral vai ser mais voltada para empresas maiores, né, empresas mais do estilo tradicional. Qual que é o estilo dessa galera? Cara, logística, supply é correria. Tá? Então, geralmente vai ser uma galera mais agitada, isso e aquilo, tal, correria, que gosta de um agito. Tá? Então, é um perfil mais que também não fica muito na frente do computador. Então, que gosta dessa parte aí a parte logística, a parte supply, de cadeia de suprimentos, que é o que sustenta, né? Chegar a matéria-prima, mandar, entregar e tal. E, então, é uma área que tem um pouco mais aí de agito. A gente tem finanças e contabilidade, que também tem infinidade de áreas dentro desse grupo, tá? Algumas delas é o próprio financeiro, serviços financeiros, contabilidade, fiscal, tesouraria, controladoria, análise financeira, a parte de M&A. Então, tudo isso está dentro aí desse grande grupo, tá? Então, isso é para quem gosta mesmo de finanças. É uma coisa mais matemática, é uma coisa bem processos, vai mexer bastante com Excel, vai mexer bastante na frente de computador, tem uma parte de relacionamento com o banco, e tudo mais, mas tem a parte de leis, tem que entender bastante de leis trabalhistas, leis contábeis, imposto e parte fiscal, leis que vão estar atreladas à contabilidade. Então isso é uma parte, você tem que gostar disso, né? Gostar dessa parte financeira, beleza? A gente tem marketing e comunicação, que também tem infinitas áreas dentro desse grupo. A gente está falando de atendimento ao cliente, o próprio marketing é uma área em si, departamento de comunicação, RP, que é relações públicas, branding, pesquisa de mercado, social media, performance de marketing, growth, inbound marketing, CRM, marketing de conteúdo. Então, são várias áreas dentro do grande grupo marketing e comunicação. Tem empresas que a gente pode chamar de vários nomes, tá? Pode ter infinitas subdivisões dentro do próprio marketing, né? O marketing é uma área, eu tenho squads de performance, de growth e por aí vai indo, tá? E é o estilo de galera que a gente chama de mais smart creatives. Ou seja, é uma galera que gosta mais de, tipo, tem uma parte de criatividade, mas também tem um pouco de analytics, tem a parte de comunicação, um pouco de design no meio do caminho, tá? É como se comunicar, né? É um pedaço da venda que é estratégia, né? Trazer clientes, atração de clientes. Então tem copy, que é a parte de escrita persuasiva, então tem um monte de coisa englobando aí dentro do marketing, beleza? E, por último, aí dos grandes grupos tem vendas e desenvolvimento de negócio. Cara, vendas, coração do negócio. Vendas, barra comercial, suporte ao cliente, serviço de consultoria, sucesso do cliente, né, um pós-venda, de repente, né, o CS, pode estar dentro da parte operacional, mas também pode estar numa parte mais comercial do negócio. Tem a parte de desenvolvimento de parcerias, tem inteligência comercial. E qual que é o estilo dessa galera? Uma galera bem comunicativa. Uma galera que sabe o traquejo, gosta de falar, gosta de fazer reunião, vai almoçar com o cliente, se locomove mais. Tem muitas pessoas que trabalham nessas áreas que tem muita viagem, muito deslocamento, que gostam desse agito, uma parte de negociação, uma parte bem comercial mesmo do negócio, tá? Esses são os grandes grupos e a gente tem as áreas que estão dentro desses grandes grupos, beleza? Umas perguntas que a galera me faz de tipo assim, mas qual que é a melhor? Cara, a melhor é que você se identificar mais. Mas a gente pode classificar aí as mais quentes como sendo provavelmente de tecnologia, né? Da parte de dados. São áreas que vão pagar melhor geralmente, tá?
são as áreas que estão mais quentes hoje, por causa de IA, por parte de tecnologia em si mesmo. A gente tem a parte de inovação e desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento, inovação, paga super bem também. Aí por aí vai indo, tá? Então, assim, todas essas áreas podem se pagar muito bem, desde que você domine aquele assunto e tenha altos cargos, cargos melhores, né? Cargos mais estratégicos. Lembra do que eu falei? Você vai ser remunerado da maneira que você está vendendo o seu tempo. Então, sua hora precisa valer mais. Então, você precisa gerar mais valor para o negócio. Então, você precisa ser bom no que você faz. Então, para isso, você precisa gostar do que você faz. Então, a escolha da área tem que ser muito estratégica. 10 grandes grupos, diversas áreas. Beleza? Use o Joca AI, tá? O Joca AI vai te ajudar fazendo algumas perguntas, tá? Ele vai fazer, sei lá, 15 perguntas e umas 5 perguntas a mais para refinar melhor isso. Mas o Joca ele vai te ajudar a escolher melhor a sua área, tá? Baseado nos grandes grupos, para depois penetrar um pouco mais dentro da área. Então ele vai te ajudar nisso. E além de tudo, ele vai depois passar os 10 cargos mais quentes dentro daquela área. Pô, isso já vai ajudar bastante você a clarear a parada. Mas além de tudo isso, então o Joca AI vai te ajudar. A gente tem também dentro da nossa plataforma o teste vocacional. O teste vocacional também é uma parada super legal, é uma abordagem diferente com outros tipos de perguntas, é bom para você pesar, né? Uma forma com inteligência artificial, uma outra parte mais algoritmizada por recrutamento e seleção, um algoritmo diferente da IA. Então é bom você fazer as duas para comparar, beleza? Mas provavelmente eles vão dar bem similares. Beleza? Recomendo você fazer os dois. Você precisa agora refletir e definir sua área. É uma decisão importante, pesquisa, leia mais, mas você precisa definir sua área. Se você quer fazer transição, você vai ter que escolher um cargo. Para escolher o cargo, você vai precisar saber a área. Não tem choro. Combinado? Então, foca aí, usa o Joca e faz o teste vocacional. Vamos nessa! Você acabou de assistir um corte de uma das aulas gravadas de uma das nossas profissões, que são basicamente programas educacionais que são montados para te auxiliar no seu processo de transição de carreira. A gente tem cursos aí com mais de 20 matérias e cada matéria tem o seu encontro ao vivo e o seu tema. Então, além desse conteúdo que você está assistindo hoje, existem muitas palestras, rodas de conversa, projetos práticos utilizando as ferramentas como uma mão na massa para você ter um portfólio que te enriquece em processos seletivos e nesse processo de migração de carreira. E se você se interessar em querer ter a DNC como uma propulsora do seu objetivo profissional, clica aqui no link que está aparecendo ou no chat ou na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre as nossas profissões, que são programas que acontecem aí de 6 até 12 meses, com mais de 200 horas de carga horária, projeto prático com empresas que são parceiras da DNC e levantam problemas reais para você desenvolver, além de semanalmente vários encontros como esse, conteúdos que são atualizados diariamente com novas ferramentas, novos frameworks. Então, se você quiser entender tudo que a DNC pode te oferecer, é só clicar nesses links e conta com a gente para te auxiliar nessa jornada de transição de carreira.